Eu nunca falei sobre esse tema aqui, mas hoje eu decidi falar um pouquinho a respeito. Por que ou quando foi que eu decidi me tornar psicólogo, virar psicóloga? Eu queria contar essa história até a título de motivação para outras pessoas que de repente estão em transição de carreira, que de repente estão pensando em trocar de área profissional, ou que de repente estão revendo seu propósito de vida. E eu acho que essa é uma temática que me interessa bastante e que vira e mexe eu entro em contato com esse tema na clínica, né? A maioria das pessoas com as quais eu me encontro, elas não têm muita noção do propósito de vida delas, né? Aliás, é uma pergunta que eu te faço, você sabe qual é o seu? Com 17 anos ou 18, quando você vai entrar na vida profissional, quando você tem que definir que faculdade você vai fazer, ou se vai fazer faculdade ou não, você sabe muito bem o que você quer? Você tem maturidade para se posicionar em relação a isso? Nem todo mundo tem. Na verdade, a maioria das pessoas, né? O ser humano passa por fases, né? Então, a gente tem várias fases na nossa vida, né? Uma fase em que a gente é mais imaturo, até que a gente chega num determinado momento da vida em que a gente não se preocupa mais com o que os outros vão pensar e a gente foca muito mais na gente, no que faz sentido pra gente, no que tem a ver com os nossos valores. E essa fase que a gente chega não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem um momento diferente. E é aí que a gente vai fazendo escolhas, né? Algumas escolhas em determinado momento da nossa vida, elas são feitas de acordo com o que os meus pais querem que eu escolha, de acordo com o que eu acho que as pessoas vão gostar, status, glamour, sei lá o quê. E em determinada fase da vida, quando a gente já tá mais assentado, já tá mais maduro, a gente define, peraí, isso daqui não faz sentido pra mim. Isso aqui me gera sofrimento, isso daqui não tem a ver comigo, né? E chegar nesse nível é libertador também. E, enfim, tudo isso para dizer que nunca é tarde pra gente fazer uma escolha diferente ou pra gente escolher caminhos diferentes de vida, né? A minha primeira formação é em jornalismo. Na época, eu não sabia o que eu queria. Definitivamente eu não sabia. Eu tinha 17 anos e aí a gente tinha que definir no terceiro colegial, teoricamente, e aí os nossos pais, dependendo da família, né, incentiva a gente, você tem que fazer uma faculdade, então escolhe, né? É claro que isso é uma coisa que a gente precisa também rever, pensar que, a escolha de cada um, os pais têm o papel de incentivar, os pais têm o papel de estimular os estudos, mas essa decisão quem vai tomar é a pessoa, e é importante a gente respeitar o tempo de cada um, né? Na época eu não sabia o que eu queria, e eu escolhi jornalismo muito por aquela ideia, eu gosto de escrever, então vamos lá, é isso que eu vou fazer. Foi um pouco estimulada também pela minha mãe na época, mas na época eu estava em dúvida, direito, jornalismo, o que eu faço? Tentei as duas, minha decisão final foi, qual eu passar eu entro. E foi assim que eu defini o jornalismo. Não me arrependo, porque o jornalismo me abriu muitas portas e isso foi bem importante para mim. Então, o jornalismo me abriu muitas portas e me abre até hoje, né? Então, assim, querendo ou não, a base da minha formação, na maturidade da minha época, foi fundamental para mim, no sentido de me fazer amadurecer. Por exemplo, a faculdade de jornalismo ela é totalmente voltada para a comunicação, né? O que a faculdade de jornalismo me agregou e muito, inclusive que eu uso hoje como, né, algo essencial e diferencial na psicoterapia, nos meus atendimentos clínicos, é essa questão da desinibição, da desrepressão, das técnicas de comunicação, né? Então, tudo isso me ajudou bastante.
E também a questão da psicologia na comunicação com o outro. Eu tive uma série de experiências nesse sentido, as entrevistas que a gente faz. Claro que são coisas completamente distintas, né? Psicologia do jornalismo, mas uma coisa influenciou a outra. Então, assim, claro que eu tenho bases, assim, riquíssimas em termos de relacionamento, né? Por conta da faculdade de jornalismo. E conhecimento, né? Conhecimento em termos de várias áreas profissionais, em termos de pessoas, né? Fontes jornalísticas que a gente chama, que a gente entrevista e acaba conhecendo melhor, né? Determinado contexto, enfim. Que uma coisa que a gente aprende na faculdade de jornalismo é que o jornalista é um especialista em generalidades, né? E aí, quando você vai para uma outra faculdade, no caso da psicologia, não, eu sou especialista no ser humano, na mente humana, né? Então é uma coisa totalmente diferente, mas que as duas coisas se encaixam de uma certa forma, né? Porque o jornalista, ele também busca um pouco da transformação social, né? Um pouco algo que compactua um pouco com o psicólogo, ele quer uma mudança, só que o jornalista ele expande, né? Ele vai vamos divulgar para todo mundo que isso daqui é uma coisa muito injusta, isso aqui é muito, né? Esse senso de justiça também é muito forte em mim, né? E é um valor para mim. E que eu vejo que compactua um pouco com a psicologia, nesse sentido. Peraí, vamos lá. Só que a psicologia é mais individual. Deixa eu ajudar esse indivíduo, deixa eu colaborar com a mudança muito particular, né? Personalíssima dessa pessoa, né? Então, mas são coisas que se cruzam um pouco, que eu vejo, né? Minha análise, meu ponto de vista. Mas enfim, foi esse caminho que eu tracei na época e eu escolhi esse caminho muito às cegas na época, mas não me arrependo. Então me agregou muito nos meus primeiros anos de formação profissional, né? Nesse sentido. E aí depois, ao longo do meu percurso, né? Assim, eu me formei em jornalismo em 2009. Tem bastante tempo já. E eu tive bastante experiência na área de, principalmente escrita, né, redação, revisão de textos, trabalhei com rádio, trabalhei com TV. A minha busca pela transformação sempre foi muito minha, né? É algo muito meu. Então, eu queria passar por todas as áreas possíveis dentro do jornalismo, os ramos, né, do jornalismo. No caso, a gente tem impresso, jornal, revista e tal. A gente tem TV, a gente tem rádio. Então, eu queria explorar o máximo de tudo aquilo para eu me definir por qual caminho eu iria, né? E eu fiz de fato isso. Explorei, busquei e eu não tinha medo de arriscar. Eu acho que isso é algo que eu quero trazer aqui também como algo fundamental. Um ponto forte meu, um dos pontos fortes, eu acho que é uma marca para mim, aquela dica que eu sempre dou para os pacientes, né? Eu gosto de aplicar tudo comigo também, né? Então, as coisas que eu passo para os pacientes, eu não é da boca para fora, não, eu também aplico comigo. Então, eu gosto de coerência, então isso para mim é muito, muito forte, é muito meu. Aquela dica que eu dou de você fazer a lista dos seus pontos fortes é fundamental. E é como as pessoas também me reconhecem, alguns amigos mais próximos, a questão da audácia é muito forte em mim. No sentido positivo, né? Vamos chamar de ousadia evolutiva, mais ou menos isso. Eu gosto de explorar as coisas diferentes, as coisas novas, eu gosto da mudança, porque a mudança me move, sabe? Ela me empurra pra frente. Peraí, tem uma coisa nova aqui, peraí, vambora. Eu quero explorar isso aqui, quero entender qual é e vambora, né? Então, isso é algo que é meu, é um ponto forte. E eu acho que é importante quem não tem isso desenvolver, porque a vida é mudança o tempo todo e a gente tá na vida para ser vivida e para ser explorada, né? Então, não ter medo de mudar, de fazer algo novo, de fazer algo diferente, algo que estimule o seu conhecimento, algo que te desafie, é essencial também para
para você encontrar, se conhecer melhor e encontrar com sua própria felicidade, que também não é estática. A felicidade não é estática, né? A felicidade, ela é feita de momentos. Não dá pra gente ser feliz 24 horas por dia, mas se a gente puder fazer escolhas que proporcionem cada vez mais felicidade pra gente, porque essas escolhas estão coerentes com a nossa essência, com os nossos valores, assim vai ser melhor, né? Então, eu sempre busquei isso. E aí eu comecei a me sentir insatisfeita com o quê? Com o trabalho do jornalismo, isso falando de mim, tá? A minha visão, a minha experiência, o que fez sentido pra mim e o que não fez sentido, tá? Então é importante deixar isso muito claro. Eu comecei a ficar insatisfeita com ter que seguir muito, ficar muito presa em falar sim e não para chefe, ou me posicionar com chefia, com as lideranças, aquela liberdade que eu buscava no jornalismo eu não encontrei, e muitos jornalistas podem se reconhecer nisso, né? Essa coisa de ter que seguir uma linha editorial, você não pode falar tudo que você quer falar, você tem que ter cuidado, no sentido assim, ó, eu descobri uma verdade, eu quero escancarar para o universo. E os jornalistas que fizeram isso dentro de uma linha editorial, de uma emissora de TV ou de um jornal e etc., acabou de alguma forma sendo penalizado, né? Então, assim, isso me gerava uma insatisfação muito grande, essa falta de liberdade. E aí a gente pode pensar também na área empresarial, que também é algo que também não tinha a ver comigo. Então eu tô falando um pouco do meu perfil, eu fui me conhecendo e aí entra o autoconhecimento na história e fui vendo que não faz sentido isso pra mim. Eu tenho que me adequar a uma empresa, eu tenho que seguir, não que não siga regras, mas assim, não tenho liberdade, né? E aí eu comecei a questionar, comecei a me sentir insatisfeita, comecei a falar, não faz sentido isso pra mim. Então eu já estava numa linha de insatisfação com o jornalismo e com o trabalho dentro de empresa, em organização, né? Seja ela qual for. A gente sabe que as empresas têm regras, têm hierarquias, têm várias coisas. Isso estava me gerando uma insatisfação. Só que eu sempre fui muito fã de conhecimento. Então eu ia atrás de conhecimento e autoconhecimento, que são valores muito importantes para mim. E aí, numa das pós que eu fiz uma pós dentro do jornalismo, que foi jornalismo político, e outra por hobby. Fiz pós em dança e consciência corporal, que eu sempre fui apaixonada por dança. E aí, lá nessa pós em dança, eu tive aula com uma professora, que era psicóloga, de danças circulares, né? E tive aula com vários educadores físicos, e um deles deu aula da neurofisiologia, é isso? Do neurofisiologia da dança. Eu fiquei apaixonada pelo cérebro, pela anatomia do cérebro. Eu, na mesma hora, ligando uma coisa na outra, eu falei, eu vou fazer psicologia. E aí foi assim que eu decidi. E eu sou do tipo de pessoa que, com essa coisa de mudança, de novo, do diferente, e eu sigo muito esse impulso que me dá, e isso me move muito, já me moveu muito pra frente, assim, né? Sigo esse fluxo, né? Essa coisa fluida. Isso aqui me move, me motiva, então eu vou embarcar nisso. E foi o que eu fiz. E aí a minha empolgação tava tão grande, né, em cima eu quero fazer essa faculdade, que eu até falei, não, vou começar amanhã, né? Só que eu ainda tinha que terminar essa pós, eu tava na reta final. Então eu finalizei a pós e já emendei com a faculdade de psicologia e comecei. Então, e vi, né, que fez sentido pra mim. Então, do início ao fim, eu enfrentei esses 5 anos porque é o que fez sentido pra mim, que tem a ver com o meu propósito, que tem a ver com o que eu tenho pra fazer aqui e tem a ver com a minha maturidade, né? E a gente descobre também que, pelo menos na área da psicologia, né, quanto mais maduro você tá, melhor, né? Porque você junta suas experiências de vida e leva isso para a clínica, para os atendimentos com os pacientes. Você tem experiência de vida, você tem o conhecimento técnico da psicologia e aplica isso
com os pacientes, tudo isso ajuda, tudo isso dá muito mais bagagem para você. Só que não só, eu vejo também que não é só na psicologia. Se a gente for para qualquer outra área, se você que tá aí me assistindo, tá pensando em mudar de área, né? Não tem nada a ver com psicologia, mas mudar de área. Poxa, por que não, né? Se você tá pensando nisso, por que não enfrentar 5, 4 anos, 10 anos de especialização? Tem gente que resolve fazer medicina, conheço várias pessoas assim, atendo vários pacientes nessa situação, que resolveram fazer medicina depois de ter uma vida inteira aí numa outra área. Por que não? E medicina é uma faculdade que ainda tem uma carga horária, uma dinâmica muito puxada, né? Por que não? Se tem a ver com você, se você tá na vida, a vida tá aqui para ser vivida. É melhor você passar por ela, né? Aproveitando o máximo que ela pode te dar, do que passar por ela e tchau, não fiz nada, não deixei nada, não deixei um legado, não tem nenhum propósito, não tem nada, né? Então, é muito melhor você se encontrar fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que você é apaixonado, do que simplesmente, oi, tudo bem e tal, passei, cumpri com a obrigação, tchau, né? Numa desmotivação e infelicidade. É importante a gente buscar essa felicidade o tempo todo, tá dentro da gente, a gente não pode colocar fora, não pode terceirizar. Mas quanto mais coisas a gente puder agregar para nos fortalecer, porque faz sentido para mim, mais feliz eu vou ser, né? Então, acho interessante eu compartilhar tudo isso no sentido de gerar essa motivação em todo mundo. Claro que não é só a profissão, né? A gente tem várias áreas na nossa vida, né? A profissão, é o espiritual, é o pessoal, a gente precisa estar cada vez mais alinhado com o nosso propósito de vida. O que é o nosso propósito de vida? Tem que ter a ver com os nossos valores. Uma dica interessante para você saber quais são os seus valores é fazer uma listinha básica mesmo dos seus valores. E muita gente não sabe disso. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente faz aquela lista famosa que eu sempre falo dos pontos fortes, fazer uma lista de valores. E aí, qual que é a ideia dessa lista de valores? O Google pode te ajudar aí. Se digita no Google lista de valores, você vai encontrar. Mas eu vou citar 3 exemplos, que coincidentemente tem a ver comigo. Um valor de autoconhecimento, um valor de liberdade e um valor de autoconhecimento, liberdade e evolução. São 3 valores meus. Eu valorizo muito a evolução pessoal, eu valorizo muito o autoconhecimento, eu valorizo muito minha liberdade. Qualquer coisa ou pessoa que infringir os meus valores, eu já não vou aceitar na minha vida. É importante eu ter muito bem definido o que eu tolero e não tolero. E é assim que a gente vai fazendo as nossas escolhas cada vez de uma maneira madura, né? Então, tolero no sentido de escolher o que eu coloco, o que eu não coloco na minha vida. Então, o que é um valor para mim? Se esses 3 são valores essenciais para mim, porque vamos falar de uma lista de 10, esses são os mais importantes. Tô dando meu exemplo. Se esses são os mais importantes, tem gente que valoriza a família, valoriza, sei lá, sexo, valoriza, ok, são os valores da pessoa, então, entende a ideia? Não significa que esses também não podem ser valores, mas são valores secundários para mim, tem outros valores. Então, com cada pessoa vai funcionar de uma maneira diferente. Quanto mais eu estou por dentro do que é um valor para mim, melhores ou mais acertadas vão ser as minhas escolhas. Então, assim, e a gente vai tendo lucidez a respeito desses valores com a maturidade. Quanto antes a gente puder antecipar essa maturidade, melhor ainda, né? Se eu sei desses valores para mim, então eu não vou infringir esses valores, porque eu não vou ser contra eu mesma, né? Então, assim, tudo que eu fizer vai gerar em torno desses valores. Não posso infringir esses valores, porque senão eu vou colaborar com o meu sofrimento. Olha que sério isso. E eu preciso ser uma prioridade na minha vida. Então, os meus valores vêm primeiro. E quem quiser agregar esses valores, ok. Quem não quiser, eu vou olhar com uma certa distância, no sentido de compor a minha história, no sentido de fazer parte da minha vida.
Seja ciclo de amizades, aquelas amizades. Não tô falando de desrespeitar ninguém, que são coisas distintas. Eu vou respeitar todo mundo, vou acolher todo mundo, mas o que vai fazer parte do meu ciclo vai ter a ver com os meus valores. Então, quanto mais eu tiver alinhada com os meus valores, mais feliz eu vou ser. E se eu puder fazer com que a minha história toda seja rodeada de coerência, quanto mais coisas eu puder convergir com os meus valores, melhor. Ah, é voluntariado? Ah, é vida pessoal? É vida pessoal. A pessoa que vai ser meu parceiro, a pessoa que vai ser minha amiga para a vida toda, enfim, é isso. Isso pode te aproximar ou se afastar da sua família, isso pode te aproximar ou se afastar daqueles amigos de infância. Isso aí é relativo, mas tudo que compactuar com os seus valores são aqueles valores que fazem parte da sua vida, que tem a ver com o seu propósito de vida. Porque se você for convergir, lembra, tem um vídeo aqui que eu gravei que eu falo dos 3 elementos da felicidade, só que eles não são os únicos, tá? E o que eu acho importante? Os 3 elementos é os seus pontos fortes, o seu maior ponto forte, junto com o seu conhecimento que você estudou, os seus estudos, enfim, e com o que você gosta de fazer. Quando você une esses 3 elementos, é sucesso garantido, né? Vamos chamar assim. Então, eu não vou só estudar, vou fazer jornalismo, beleza, vou ter sucesso. Não, eu preciso convergir com tudo isso. O que eu gosto de fazer, com o meu conhecimento, né, que é o jornalismo que eu estudei, mas aquilo que eu gosto, o que eu gosto, peraí, deu branco aqui. É o que eu gosto, o meu conhecimento e o meu ponto forte, os meus pontos fortes. Então, juntando esses 3, aí é garantia de sucesso. Se eu simplesmente só fazer, eu vou ser mais do mesmo, não vou fazer a diferença, não vou inovar e pronto, né? Então, a questão do sucesso tem a ver com isso, com essa inovação dentro dessa conjunção de coisas. Só que não é só isso. Você vai ter que unir com seus valores. Você não pode perder de vista nunca os seus valores. Se você sai da linha dos seus valores, a tendência é você ser um pouquinho mais infeliz. A tendência é você se afastar de você mesmo. A tendência é você se afetar ou se envolver em relações que não são produtivas para você, que não vão fazer você feliz, porque você tá abrindo mão dos seus valores para. E aí, tudo o contrário disso tem a ver ou com relações mais, enfim, abusivas, dependentes e tudo mais. Se eu me afasto do meu valor, qual que é a grande questão? Isso não tem nada a ver com egoísmo. Tem a ver com princípios, né? Então, se eu tenho muito claro para mim o que eu quero para minha vida, quais são os meus valores e tudo mais, quem eu vou aceitar na minha vida tá convergente com isso. Quem eu não vou aceitar é porque não está convergente com isso. É simples assim. O mais importante é ter isso tudo muito claro. E aí a gente vai se alinhando cada vez mais com o nosso propósito de vida. Compreendeu a ideia? Então, essa é a dica que eu tenho para te dar, né? Se você tá meio perdido aí, né? É uma dica importante. Mas nunca é tarde, porque se você chegou nesse ponto agora em que eu quero fazer uma grande mudança, porque eu vejo que tem mais a ver comigo, o momento é agora. Não tem certo ou errado, não tem tempo tarde ou cedo. É agora. Segue o fluxo e toca o barco.